Olá, gostaria de cumprimentar todos os professores que estão assistindo a esta apresentação. Estamos aqui para apresentar o relatório parcial do nosso trabalho. Somos alunos do 7º período e o título do nosso trabalho é Avaliação do Currículo Vitae dos Estudantes de Medicina, o que se faz além das atividades curriculares. Os alunos que fizeram este trabalho somos eu, Vitória Lima, Michael Gabriel, João Vieira, Fábio Guilherme e Matheus Mendes. Nosso orientador é o professor mestre Denis Masashi Sugita. Bom, com relação ao curso de medicina em si, por ter caráter integral, ele possui uma carga horária extenuante e os estudantes ficam bastante envolvidos com as atividades acadêmicas durante a maior parte do seu dia. Sem contar que, além da dedicação aos estudos, os alunos dedicam-se às atividades extracurriculares complementares. Nós trouxemos aqui a divisão do currículo Vitae. Ele é composto por 3 tipos de currículo. O currículo oficial, que são as atividades que o aluno deve fazer para poder se graduar. O currículo paralelo, que é composto pelas atividades de complementação do conhecimento. Nele entram as ligas acadêmicas, as monitorias, os projetos de extensão e outros. E, por fim, o currículo informal, que são as atividades extracurriculares culturais e as atividades físicas que o aluno busca para poder melhorar a sua qualidade de vida. O currículo informal é de extrema importância para o bem-estar do estudante, mas como o objetivo maior da grande maioria dos acadêmicos do curso de medicina é a residência médica, eles priorizam as atividades que lhes darão uma vantagem futura nos programas de residência médica. A privação de sono, o sentimento de culpa por praticar atividades que aliviam o estresse, as situações estressantes durante o curso, a preocupação com a residência médica, a prisão na bolha da medicina, a competição com outros estudantes, o estilo de vida pouco saudável e a alimentação inadequada contribuem para a sobrecarga desses alunos. Tudo isso causa um desequilíbrio entre o que contribui para o bem-estar e o que causa sobrecarga. Não podemos negar que o bom currículo contribui para que os futuros médicos ingressem no mercado de trabalho. Dessa forma, a busca por um currículo vantajoso para a residência médica é um dos principais objetivos da prática de atividades extracurriculares. Após pesquisa na bibliografia disponível, percebemos que há poucos estudos atualizados sobre a composição do currículo vitae dos estudantes de medicina e sobre a sua saúde física e mental. Além disso, o boom de escolas médicas pelo país, associado com as mudanças preconizadas pelas diretrizes curriculares nacionais, contribuem para que exista uma grande concorrência pelas vagas em programas de residência médica, levando os alunos a desejarem a melhoria de seus currículos. Os resultados deste estudo podem ser utilizados pelo diretório acadêmico, pela Associação Atlética Acadêmica e pela coordenação do curso, a fim de orientar melhor os estudantes do curso de medicina sobre as atividades extracurriculares que podem ser exercitadas, além de instruí-los sobre o melhor uso de seu tempo. Este estudo também mostrará as motivações dos estudantes em realizarem as atividades extracurriculares. Isso nos permitirá saber o quanto os estudantes se preocupam em realizar as atividades extracurriculares para o seu bem-estar e o quanto eles as realizam para melhorar o seu currículo. Quanto às hipóteses do nosso trabalho, acreditamos que as principais motivações para a prática de atividades extracurriculares é a aquisição de um bom currículo vitae e uma futura aprovação no programa de residência médica. Além disso, acreditamos que os principais desafios enfrentados pelos alunos são conciliar o tempo de todas as atividades realizadas e manter sua saúde física e mental diante de tantos afazeres. Quanto aos objetivos do nosso trabalho, o nosso objetivo primário é avaliar a composição do currículo vitae de estudantes de medicina em um centro universitário de Anápolis. Nossos objetivos secundários são determinar, através dos dados colhidos, a média dos tipos de atividades extracurriculares realizadas por estudantes do curso de medicina, descrever as motivações dos estudantes de medicina em praticar atividades extracurriculares, compreender as consequências da elevada carga horária do curso de medicina para o estudante, associar a busca por apoio psicológico com a prática de atividades extracurriculares em estudantes de medicina, identificar os principais orientadores dos estudantes de medicina para a residência médica. Boa tarde. Meu nome é Michael Gabriel e em nossa revisão de literatura vamos falar um pouco sobre a caracterização do curso de medicina. Sabidamente, sabemos que o curso de medicina é um intenso agente estressor do estudante, devido às suas características que acompanham toda a sua trajetória acadêmica. O longo tempo de formação, aliado a uma carga horária excessiva, pode provocar períodos de grande vulnerabilidade nesses estudantes. Durante esse curso, os estudantes deparam com fatores estressantes que são inerentes à profissão, como situações de dor, sofrimento, morte, até manipulação de corpos. Essas situações não são necessariamente debatidas no correr do curso como deveriam. Além do contato com a morte e o sofrimento, o processo de formação desse médico o coloca em situações que são produtos de sentimentos de impotência, como doenças sem tratamento e divergências quanto a condutas dos profissionais. Um estudo identificou que os principais fatores que os alunos de medicina consideram como sendo potencialmente estressores são a competição, a sobrecarga de conhecimento, o pouco tempo para atividades de lazer, o individualismo, a responsabilidade e a expectativa social para com esse futuro médico.
ainda o ideal do tudo saber, que é a necessidade de ser sempre o melhor, que alimenta uma hierarquia no grupo profissional, diferenciando e individualizando os componentes que ali estão. Tudo isso impõe ao indivíduo a dificuldade de se superar, objetivando ir sempre mais além, na tentativa de diminuir a distância entre o que ele é e o que ele deve alcançar. Além disso, a flexibilidade curricular favorece o estudante de medicina em que ele se torna o centro de ensino da educação superior. Dessa forma, a autonomia, a flexibilidade possibilitam a construção e implementação de um projeto pedagógico no qual permitam ideias inovadoras e diferenciadas desse estudante para a sua graduação. Para possibilitar os princípios de crescimento nos aspectos acadêmicos, profissionais e culturais desses estudantes, muitas universidades têm apresentado diversas propostas de trabalho, alterando os programas político-pedagógicos do curso. Com isso, amplia-se o entendimento de currículo, não restringido à grade de disciplina dos cursos, fazendo-se através dessas atividades extracurriculares. Apesar dos benefícios fornecidos das atividades, a grande maioria dos estudantes não está focada nessas atividades para lazer, para descanso, mas sim nas atividades que irão contribuir para a sua aprovação na residência de sua escolha. Em relação à composição curricular, sabemos que as atividades extracurriculares podem ser compreendidas como aquelas que não são obrigatórias, sendo ou não de responsabilidade da instituição. Essas atividades seriam o principal instrumento de construção dos currículos informais e paralelo, e com a finalidade de complementar falhas e necessidades não abrangidas durante o currículo formal. Além disso, incluído no currículo paralelo, há atividades classificadas como de ensino, por exemplo, as monitorias, pesquisa como a iniciação científica e extensão como as ligas. Todas essas exercidas pelo estudante, sejam elas exigidas pela grade curricular do curso, sejam elas complementares à grade oficial. Todas elas compõem o currículo vitae desse estudante. O currículo informal ele é composto por atividades que costumam ser voluntárias, sociais e algumas até filantrópicas, sendo divididas como exercício físico, atividade musical, leitura e atividades sociais que debatem política, religião, entre outras. Tendo em vista o conceito de currículo informal, alguns estudantes utilizam diferentes métodos abrangidos pelo currículo informal para lidar com o próprio estresse advindo do curso. Essas estratégias se baseiam em atividades extracurriculares, geralmente cursando com a resolução do problema, o suporte social e a expressão de suas emoções. O currículo paralelo existe a ideia de que num bom currículo são incluídas outras atividades, como monitorias, iniciação científica, dentre outras. Essas atividades compreendem as que vão além daquelas programadas para a graduação e que aumentariam futuramente suas chances para uma futura residência médica ou programa de especialização, por exemplo. As atividades de monitoria, que são oferecidas por algumas disciplinas, estimulam o estudante a colaborar no processo de ensino-aprendizagem de outros estudantes da sua própria instituição. Essas atividades podem contribuir para o enriquecimento da relação do estudante com o conhecimento, uma vez que permite a ele, o ensinador, uma participação mais ativa quando atua sobre a aprendizagem de um colega. As atividades extensionistas têm como funções a disseminação do conhecimento, a prestação de serviços e a dispersão cultural, podendo visar a comunidade acadêmica e até a população fora das universidades. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é João Vieira e eu darei continuidade à revisão de literatura abordando a saúde física e mental dos estudantes de medicina. Segundo a Organização Mundial da Saúde, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, não apenas a ausência de doença. Os estudantes de medicina, embora possuam um vasto conhecimento na área da saúde, têm adotado um estilo de vida pouco saudável. Os estudantes possuem muitas dificuldades no decorrer do curso, como falta de tempo, exaustão logo nos primeiros períodos de intenso estudo, além da convivência com o sofrimento e com a dor do paciente, fazendo com que, muitas vezes, os estudantes tenham que sacrificar a própria saúde em prol da saúde dos pacientes. A motivação do estudante de medicina, quando ele ingressa na universidade, faz com que haja necessidade de alteração do tempo dedicado ao lazer, à vida afetiva e ao cuidado com a saúde. A falta de tempo desse estudante repercute na alimentação, na prática de exercícios físicos e na duração e qualidade do sono. O ciclo irregular do sono possui duração insuficiente, atraso do início do sono e episódios de sonolência durante o dia. A duração e a qualidade do sono dos estudantes de medicina é gravemente prejudicada
pela dedicação aos estudos e uma grande quantidade de aulas, podendo ser agravado pelas experiências de sofrimento e morte vivenciadas pelo estudante. Faz-se oportuno, então, ressaltar que a falta de tempo pode justificar a má alimentação dos estudantes, devido aos horários e aos locais das aulas. Os estudantes de medicina possuem escassez de tempo para preparar refeições saudáveis, optando, muitas das vezes, por refeições rápidas e geralmente maléficas para a saúde. Como se não bastasse, ao longo da graduação, há vários fatores de estresse que incluem competição no processo de seleção, sobrecarga de conhecimento, dificuldade na administração do tempo, entre um grande número de atividades e um pouco tempo para atividades de lazer, individualismo, responsabilidade e expectativas sociais do papel do médico. Está associado, então, com essa elevada carga horária o desenvolvimento de transtornos mentais, disfunção alimentar, sedentarismo pela falta de prática de atividades físicas e privação do sono. E alguns estudos revelam taxas de estresse em aproximadamente 62% dos estudantes, enquanto 75% deles apresentam sinais da síndrome de burnout. Entretanto, os estudantes que participam das atividades extracurriculares possuem uma redução do nível de estresse em relação aos que não participam. O envolvimento com atividades físicas também está relacionado com a melhoria nos níveis de estresse. Isso acontece porque o exercício físico está envolvido com a redução dos níveis de ansiedade, de depressão e de neurotoxinas. Tanto as atividades de alta intensidade quanto as de menor intensidade são capazes de diminuir o nível de ansiedade. Além disso, a atividade física é tida como um dos melhores fatores relacionados ao estilo de vida, que tem a capacidade de diminuir a incidência da síndrome de burnout. Apesar de os sabidos benefícios relacionados à atividade física, o engajamento dos estudantes de tais práticas tende a diminuir após o ingresso na faculdade. Além disso, o envolvimento das atividades extracurriculares tem benefícios bem documentados como a habilidade de liderar, o pensamento crítico, a consciência social, a habilidade de resolver problemas, a facilitação em relacionamentos interpessoais e o desenvolvimento de valores altruísticos, mostrando que as atividades extracurriculares podem auxiliar os estudantes no desenvolvimento do indivíduo como um todo. Os transtornos mentais menores representam quadros menos graves e mais frequentes de transtornos mentais. Os sintomas incluem alterações de memória, dificuldade de concentração e de tomada de decisões, insônia, irritabilidade e fadiga, assim como queixas somáticas, que incluem cefaleia, falta de apetite, tremores, sintomas gastrointestinais, entre outros. Ser portador de transtorno mental menor representa custos em termos de sofrimento psíquico e impacto nos relacionamentos e na qualidade de vida, comprometendo o desempenho nas atividades diárias, sendo substrato para o desenvolvimento de transtornos que podem ser ainda mais graves. Além disso, vários estudos mostram uma maior carga horária está associada ao método de aprendizado baseado em problemas, estando diretamente ligada a um maior nível de tensão, privação do sono e ansiedade. A prevalência e incidência de transtornos de ansiedade estão cada vez mais altas nas escolas médicas brasileiras. De acordo com a Associação Brasileira de Psiquiatria, o principal sintoma do transtorno de ansiedade generalizada é a expectativa apreensiva ou preocupação exagerada mórbida. Assim, o estudante apresenta, na maior parte do tempo, muita preocupação, além de sofrer de sintomas como inquietude, cansaço, dificuldade de concentração, irritabilidade, tensão muscular, insônia e sudorese. Tal transtorno está fortemente associado com a privação do sono a qual os estudantes estão submetidos. Vamos falar agora sobre a metodologia deste trabalho. A população do nosso estudo é composta por todos os alunos matriculados no curso de medicina cursando o primeiro ao oitavo período, compondo um total aproximado de 764 alunos. A amostra foi de conveniência. Realmente, a nossa amostra inicial era uns 764. Contudo, devido à condição de distanciamento social para combater a pandemia do Covid-19, nós só conseguimos colher os dados das turmas que estão cursando o terceiro, o quinto e o sexto período, eu vou falar um pouco sobre os total de resultados. 109 Nossa estudantes. amostra compõe-se mais do Sobre os sexo critérios de feminino, inclusão, com eles são estudantes maiores de 68,3%, 18 enquanto anos, que a matriculados idade no curso média de varia medicina entre e 17 estarem e cursando o 23 primeiro anos, ao com oitavo período. Os critérios de 84,1%. exclusão são Lembrando que nós estudantes só menores podemos de 18 coletar anos, dados do destinados terceiro, quinto e parcialmente sexto período preenchidos e devido ao identificação contexto do de pandemia participante. que vivemos atualmente. O nosso estudo é em educação em saúde, observacional, descritivo e transversal e tem caráter quantitativo. No processo de coleta de dados, nós aplicamos um questionário enquanto a turma estava reunida e
todos os alunos foram convidados a participar da pesquisa e eles preencheram o questionário e preencheram o termo de consentimento livre esclarecido. Como não encontramos nenhum questionário que atendesse às nossas necessidades na literatura, nós construímos um questionário semi-estruturado com perguntas objetivas e de múltipla escolha e que abordasse todos os objetivos deste trabalho. Sobre os aspectos éticos, esse trabalho foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário de Anápolis e foi aprovado em dezembro de 2019, com o número do parecer de 3.771.057. Sobre a metodologia de análise de dados, a tabulação dos dados foi feita por meio do Microsoft Excel de 2016, a análise estatística descritiva foi feita por meio do teste quadrado e, quando necessária, foi usada a correção por meio do teste exato de Fisher, e o nível de significância para todas as análises foi igual a 5%. Boa tarde, meu nome é Matheus Mendes e eu vou falar um pouco sobre os resultados. Nossa amostra compõe-se mais do sexo feminino, com 68,3%, enquanto que a idade média varia entre 17 e 23 anos, com 84,1%. Lembrando que nós só podemos coletar dados do terceiro, quinto e sexto período devido ao contexto de pandemia que vivemos atualmente. Com relação à tabela 2, nós temos que os estudantes gastam, em média, com atividades vinculadas à universidade, em monitoria 0,99 horas, com ligas 1,64 horas, enquanto que com projetos de extensão com 1,11 horas. Já com atividades extracurriculares não vinculadas à universidade, temos principalmente lazer e hobbies com 2,12 horas, atividades científicas com 1,99 horas e atividades artísticas com 0,32 horas, em média. Com relação à tabela 3, nós temos como principais motivações para esses estudantes praticarem atividades extracurriculares o currículo e a residência, com 58,4%, e a qualidade de vida, com 4,7%. Já com relação ao desejo de ingressar em um programa de residência média, temos que 97,1% acreditam que querem realizar, enquanto que a percepção como importante dessas atividades também tem 97,1% de aprovação dos estudantes. Já falando um pouco aqui sobre a tabela 4, nós temos que os estudantes dedicam em média 4,07 horas por dia para estudar, enquanto que 57,7% desses estudantes não estão satisfeitos com seu desempenho acadêmico. E nessa tabela tem-se um dado importante, que frequentemente 55,8% dos estudantes realizam atividades extracurriculares, enquanto deveriam estar realizando atividades curriculares. Ainda falando sobre a tabela 4, nós temos que, às vezes, 39,4% dos estudantes trocam atividades curriculares para realizar atividades extracurriculares. Com relação à alimentação, 51,9% desses estudantes alegam que ela é inadequada, enquanto que 39,4% destes alegam que ela é por falta de tempo inadequada. Com relação à tabela 5, nós temos que dos estudantes que estão insatisfeitos com seu desempenho, 23,33% alegam que é porque estão sobrecarregados, enquanto que 30% alegam que estão frustrados com as notas que recebem. Já com relação à alimentação inadequada, 25% alega que é por praticidade, enquanto que 33% alegam que isso é por uma dificuldade de ter uma vida saudável. Com relação à tabela 6, nós temos que, com relação às atividades dedicadas a atividades curriculares ligadas à universidade, os estudantes que dedicam até 5 horas por semana com essas atividades, 35,2% destes buscam apoio psicológico. Já aqueles que dedicam mais de 10 horas com esse tipo de atividades, 18,8% buscam esse tipo de apoio. Já com relação a atividades não ligadas à universidade, aqueles que realizam até 5 horas, 46,7% buscam apoio psíquico. Já aqueles que dedicam mais de 10 horas, 29,3% buscam esse tipo de apoio. Lembrando que essa última tem um P de 0,024, mostrando que essa analogia é sim significativa. A orientação para a residência médica, nós temos que 35,9% relatam que essa orientação foi por professores, enquanto que 26,9% relatam que foi por veteranos. A orientação para a residência médica, nós temos que 35,9% relatam que essa orientação foi por professores, enquanto que 26,9% relatam que foi por veteranos.
Falando um pouco sobre a discussão, nota-se que as atividades extracurriculares não vinculadas à universidade perderam seu caráter complementar para ganhar um papel de destaque na vida acadêmica dos estudantes, para que eles possam melhorar seu currículo e assim ingressar em um programa de residência. Isso contradiz o que Cruz disse em 2019, pois ele identificou que em sua amostra os estudantes buscavam principalmente aperfeiçoar a prática, ao invés de melhorar seu currículo. Vê-se também uma insatisfação do desempenho desses acadêmicos, em especial devido à sobrecarga a eles imposta. Isso complementa o que Carvalho disse em 2013, uma vez que ele alegou que 80% dos estudantes que realizavam atividades extracurriculares observavam alteração em seu desempenho acadêmico. Olá, meu nome é Fábio e eu vou dar continuidade à discussão. Pois bem, um dos aspectos discutidos também no nosso trabalho foi o padrão alimentar do estudante de medicina. Aí, nesse contexto, foi observado que a maioria dos estudantes se mostraram insatisfeitos com o seu padrão alimentar. E durante o questionário foi constatado que os fatores mais prevalentes para esse impacto alimentar negativo foram a falta de tempo associado a uma elevada carga horária do curso, e também a praticidade de refeições prontas, como enlatados, refrigerantes, fast foods, enfim. Isso leva a uma fração considerável dos estudantes a preferirem esse tipo de alimento, que nem sempre contém um valor nutricional adequado para a saúde do estudante. Assim, também teve outro fator abordado no nosso trabalho, que foram os transtornos psicológicos. E de acordo com os estudos que nós referenciamos, como o de Medeiros, há uma alta taxa de distúrbio psíquico entre os estudantes de medicina, como transtorno de ansiedade generalizada, distúrbio do sono, de depressão. Então, assim, a busca por apoio psicológico, constatado no nosso estudo, foi maior entre o grupo que realiza menos de 5 horas de atividades extracurriculares por semana. Ou seja, o grupo que faz, em comparação aos outros grupos, menos atividades horárias de atividades extracurriculares, é o grupo que está buscando mais apoio psicológico. Bom, em relação às orientações acerca das atividades extracurriculares guiadas para concurso de residência médica, os orientadores mais buscados foram os veteranos e os professores. Entretanto, não há trabalhos que abordam especificamente esse tema para a gente comparar. Bom, em relação aos pontos relevantes desse estudo, a gente pode destacar o uso de artigos atuais. A gente preferiu usar artigos entre 2013 e 2019, entretanto foram usados artigos mais antigos por conta da sua relevância, né, diante do tema, são artigos de referência. E como também a gente preferiu usar artigos de contexto nacional, para contextualizar com o cenário brasileiro. Apesar de a gente também usar artigos de fora do Brasil, devido à sua relevância, são artigos importantes sobre esse tema, a gente também inseriu eles. E o mais importante de tudo, a gente conseguiu contextualizar de forma abrangente a composição do currículo vitae, né, para o estudante de medicina e seu impacto sobre a vida desse estudante, que muitas vezes acarreta, devido à carga horária elevada, acarreta distúrbios psíquicos, distúrbios alimentares, diminui a prática de atividade física. Enfim, a gente conseguiu sintetizar de forma bem objetiva isso. E a gente teve um fator limitante para o nosso estudo, e que acredito que foi igual para os outros grupos, que foi a coleta de dados limitados devido à pandemia do Covid-19, em que diminuiu muito nossa amostra de aplicação de questionário. A gente pretendia aplicar do 1º ao 8º período, entretanto só foi possível a gente aplicar em 3 períodos, 3º, 5º e 6º período. Bom, partindo agora para as considerações finais. Nosso trabalho evidenciou o impacto negativo da elevada carga horária sobre a saúde, tanto física como mental, do estudante de medicina, acarretando todos os malefícios anteriormente citados. Além disso, foi constatado que a residência médica é o principal
motivador e guia para as práticas dessas atividades extracurriculares. Então, a maioria dos estudantes, ao fazer as atividades extracurriculares, ele está buscando a otimização do currículo para atender às necessidades, às exigências dos editais de residência médica. Então, partindo desse referencial, a gente constatou a necessidade de um melhor direcionamento sobre as práticas dessas atividades, de forma que o estudante faça uma pesquisa e busque entender quais são as atividades que estão cobradas pelos editais de residência médica que ele está almejando no futuro, para que ele consiga fazer isso de forma mais direcionada e inteligente e consiga conciliar a prática de atividades extracurriculares com sua saúde física e mental. Pois bem, encerramos assim nossa apresentação. As referências estão no slide abaixo e assim eu agradeço pela atenção e ao esforço de todos os envolvidos para a confecção desse trabalho. Muito obrigado.